A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Estamos alegres nesta noite. O Senhor tem falado profundamente conosco, através dos louvores e das ministrações que foram até agora entoadas. Mas esse é um momento especial que nós estamos, não é o momento mais especial do culto, porque o culto todo ele é um momento especial. Quando estamos aqui na casa do Senhor, não é à toa que o nome que se dá é culto. Nós estamos fazendo o quê? Cultuando ao Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos bendizendo o nome do Senhor. Estamos cultuando ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Há pouco tempo atrás, esse texto foi pregado aqui. Eu não falarei especificamente sobre esse texto, mas o tomarei como base para que possa explanar nesta noite algo para a tua vida, para a minha vida e para quem está nos ouvindo. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Todos encontraram? Palavra bastante conhecida de todos nós. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos repetir juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados, esta palavra, ela fala profundamente aos nossos corações, especialmente se estamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando nos propomos a seguir a Cristo, ou a adotar uma vida de aproximação ao Senhor, e às coisas do Senhor, e às coisas do céu, ou seja, abandonarmos tudo que há no mundo, abandonarmos uma religiosidade, obrigado meu pastor, nós exatamente entramos neste versículo, e ele precisa fazer parte da nossa vida de uma maneira muito eficaz. Buscar ao Senhor, estar atento à voz do Senhor, o que Ele tem para falar comigo, não é meramente eu participar de uma igreja, eu estar frequentando um corpo, eu estar junto de outros irmãos, mas buscar a Deus vai muito mais além do que uma vida que está reclusa entre quatro paredes de um templo. Vai muito mais além do que eu estar aqui aos domingos, às segundas, às quartas, quintas, sextas, sábados. Vai muito mais além que isso, além disso. Ou seja, eu preciso buscar ao Senhor, enquanto Ele pode ser achado por mim. O noivo está próximo, a igreja em breve. Talvez você diga alguma coisa do tipo: há muitos anos eu ouço esse tipo de conversa. Há muitos anos eu ouço falar que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer para você, Jesus volta todos os dias. Para aqueles que morrem, para aqueles que vão para a glória, Jesus está voltando. Obviamente que a palavra do Senhor ela não é mentirosa. Certamente um dia Ele descerá dos céus, arrebatará a sua igreja, levará o seu povo para junto de si. Mas até que isso aconteça, eu preciso estar o quê? Pronto, preparado, buscando ao Senhor de todo o meu coração. Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Como é que tem sido o teu serviço com o Senhor? O teu relacionamento com o Senhor? Nós estamos exatamente há pouco mais de um mês e alguns dias do início do ano. E até aqui o Senhor tem nos conduzido de uma maneira gloriosa. Alguns passaram por enfermidades e o Senhor curou. Alguns passaram por problemas e o Senhor resolveu. Alguns passaram por tribulação e o Senhor foi com você, contigo, nessa luta e nessa vida. E esse ano que se iniciou, há exatamente um mês e alguns dias, talvez com ele tenha nascido exatamente a esperança de um futuro melhor. Ou seja, a expectativa de algo melhor no decorrer deste ano.
Contudo, alguns podem pensar que em razão do ano atípico que vivemos o ano passado, alguns planos que traçamos, algumas metas que traçamos, não puderam ser concretizadas. E as metas que eu quero dizer aqui não são metas apenas no plano secular. Muitas vezes, quando pensamos em metas, pensamos mais na nossa vida secular do que na nossa vida espiritual, do que no nosso relacionamento com o Senhor. Devemos sim, claro, óbvio, pensar em algo que nos dê um sucesso neste mundo. Não é pecado nisso. Não é pecado você se especializar ou escolher uma profissão ou escolher algo. Talvez o pecado seja você não ter o equilíbrio necessário. Ou seja, eu preciso em primeiro lugar buscar ao Senhor. Eu preciso em primeiro lugar viver a bênção de Deus na minha vida. E não a desventura pandêmica que tomou conta desse mundo. Hoje as pessoas estão se escondendo. Eu até dou razão a algumas pessoas. Alguns são grupos de risco. Não vamos forçar essas pessoas a estarem conosco nos nossos cultos, nos nossos templos. Mas a gente não pode se esconder, não pode se esquivar de buscar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Outros, talvez, no entanto, carregam em si a esperança de boas coisas que acontecerão esse ano. Eu quero dizer, tanto para um quanto para outro, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está fazendo todas as coisas. Todavia, eu quero rememorar aqui uma palavra de Jesus, que asseverou aos seus discípulos após a ressurreição o seguinte: e chegando Jesus, falou-lhes, lá em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o Senhor está sobre o controle de tudo. Ou seja, a perspectiva de nós, enquanto cristãos, vai para além das mazelas que vivenciamos no ano passado. Vai para além das situações de constrangimento, de tribulação, de doença que vivemos no ano passado. Mas essa palavra me dá a certeza de que Cristo tem o controle de todas as coisas, de que Deus, Ele domina sobre tudo isso. Por isso, nós, cheios dessa perspectiva, cheios dessa expectativa, precisamos estabelecer, meus amados, metas para esse ano. Metas para o ano de 2021, que não digam respeito exclusivamente a aspectos materiais, a uma vida secular, que muitas vezes, como já ouvi de pessoas que são bem-sucedidas, me dizer o seguinte: olha, eu cheguei aqui, mas eu não sei, eu gastei meu tempo, mas eu não estou preenchido. Sabe o que acontece? Falta algo na vida desta pessoa. E este algo é exatamente Deus. E em Deus, amados, nós temos sempre trabalho. Nós temos sempre coisas boas para buscar. A profissão, ela tem uma finitude, mas as riquezas que há em Deus, elas são muito mais profundas. E nós podemos mergulhar nessas águas, mergulhar num relacionamento mais profundo com o Senhor e viver não somente metas materiais para o ano de 2021, que dizem respeito a essas coisas, mas dizem respeito em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus tem te acrescentado este ano, nestes primeiros dias deste ano, nesse primeiro mês que você viveu, quanto que Deus acrescentou na sua vida? Imagina você, faça aí uma retrospectiva desse um mês e alguns dias, o quanto que Deus lhe acrescentou, o quanto que Deus lhe fez bem-aventurado, um homem feliz, uma mulher feliz e realizada até aqui. Isso não é senão a bênção de Deus. É a sua justiça nos alcançando. É as coisas sendo acrescentadas nas nossas vidas, que não são mais importantes do que o próprio Senhor Jesus. Nesse sentido, a nossa atitude de se aproximar de Deus, de se aproximar do Senhor, se manterá acesa se buscarmos com fé e perseverança. E der certo, nós
transporemos as mais altas barreiras, as mais altas dificuldades, os mais altos poderios do diabo. Porque aquele que está revestido da glória e do poder do Senhor, não há barreiras para ele, não há limites para ele. Sabe por quê? Quem rompe por ele não é ele mesmo, quem rompe por ele é o próprio Deus, o próprio Cristo. Tiago nos aconselha, lá na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O recado do apóstolo aqui é bem claro às nossas vidas. Qual seja, devemos seguir a Cristo de maneira inconteste. Devemos seguir a Cristo olhando tão somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ter duplo ânimo, já não é mais tempo disso. A palavra que foi ministrada aqui a semana passada, ela nos esclareceu sobre isso. Desperta o dom de Deus que há na sua vida. Para despertar o dom de Deus que há na minha vida, eu não posso ter duplo ânimo. Eu preciso seguir a Cristo. Eu estou com Cristo, o Senhor é o meu alvo, a minha chegada é o céu, a minha chegada é a Canaã celestial, a minha chegada é estar com Cristo, é poder ter o privilégio de me santificar tanto, de poder ter o privilégio de poder olhar nos olhos dEle, de poder ver a sua face, de poder receber vindes bendito de meu Pai, receber esta palavra na minha vida. Pois bem, eu preciso não só me achegar a Ele, mas eu preciso estar exatamente santificado, buscando a santificação, purificando os corações. E há algumas coisas que purificam os nossos corações, e uma delas é a palavra do Senhor. Ela nos traz exatamente a noção, nos confronta exatamente com o que somos e nos transforma, e nos modifica, e modifica as nossas atitudes, modifica os nossos pensamentos, e passamos a viver, não apenas exclusivamente para eu mesmo, mas vivo para Cristo que vive em mim. Pois bem, precisamos implementar então atitudes de maior comunhão com Deus, meus amados. E essa atitude de maior comunhão com Deus, ela deve ser desenvolvida no nosso cotidiano, de modo que nos afastemos de tudo que pode nos separar dele. Pensa no que pode te separar de Jesus. Pensa no que pode te separar de uma comunhão com Ele. Você sabe, você talvez esteja imaginando o que pode me separar da minha comunhão com o Senhor, de quebrar a minha comunhão com o Senhor. E quando eu vivo isso, quando eu busco algo, quando eu implemento atitudes que me vão exatamente me aproximar de Deus, eu tenho uma escolha. E a escolha é servir ao único Deus, sem duplo ânimo, sem dupla personalidade, sem dupla expectativa. Pois bem, eu quero trazer para você nesta noite 4 atitudes que talvez você já esteja implementando na sua vida, já no decorrer deste ano, e talvez seja só um reforço daquilo que você já tem feito. Mas para aquele que ainda não tomou essa atitude, eu gostaria de compartilhar essa palavra. E vale a pena ratificar essa palavra aos nossos corações. Porque a palavra, quanto mais bate em nós, quanto mais nos confronta, quanto mais nos mostra onde precisamos ser mudados, modificados, mais nos aproxima do Senhor. Muito bem, a primeira meta você já deve estar fazendo. E a primeira meta é ler a Bíblia toda. A leitura que transformará seu 2021 é a Bíblia inteira. Você já começou? Nosso pastor Gedeon, com grande sabedoria, tem ministrado em nossos corações e também tem exatamente trazido a igreja para esse momento de reflexão, para esse momento de leitura. Às vezes, talvez você encontre, meu Deus, vou ler agora genealogia, que coisa enfadonha. Meu Deus, agora eu vou ver aqui os ritos que foram propostos de Moisés, que o Senhor disse a Moisés para dizer a Arão. Irmãos, tudo é santificação das nossas vidas.
tudo tem um objetivo, tudo alcança as nossas vidas. E viver 2021 na esperança de Deus significa exatamente nos enchermos da palavra do Senhor. Encher o nosso coração com a palavra do Senhor. Se escolhemos buscar a Deus, nós precisamos exatamente encher o nosso coração com a palavra dEle. Porque através da palavra dEle é que Ele escolheu um modo para se revelar a nós, para se revelar à humanidade. E quanto mais conhecemos a respeito dEle, nós conhecemos a respeito de nós também. E à medida que crescemos no entendimento da Bíblia, exatamente vamos tomando a forma que Deus quer que tenhamos. Essa primeira meta ela é muito importante. E que privilégio nós termos de ler um livro diante do seu autor. Fazer aquele momento de reflexão com o Senhor, no escondido do teu quarto, lá na tua casa, naquele lugar que você elegeu, e ler a palavra do Senhor, ainda mais sabendo que Ele é o autor soberano de tudo, Criador do universo, Criador de todas as coisas, e ao mesmo tempo Ele nos ama, e o amor dEle foi revelado através de Cristo Jesus, e Ele deseja revelar o seu amor mais intensamente através da Bíblia, é através da palavra do Senhor. Nós somos completos, restaurados e restaurados nesse amor do Senhor. A existência da palavra, ela nos revela, meus irmãos, que a paternidade de Deus em relação a nós e o seu cuidado de se fazer presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, e é exatamente por meio do texto bíblico. A Bíblia também é muito importante para nós entendermos sobre a nossa própria identidade. Quem somos? E o motivo pelo qual nós existimos. Você já parou para fazer essa reflexão? Às vezes a pessoa chega numa meia-idade e começa a ter uma crise. Deus, o que eu fiz até aqui na minha vida e daqui para frente o que eu vou fazer? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor te revela a sua identidade exatamente para você saber que Ele tem mais e muito mais algo para ser realizado. Sem a palavra de Deus, irmãos, estaríamos no escuro, estaríamos exatamente sem propósitos, sem existência. E aí eu retomo o que eu disse aqui anteriormente, uma pessoa ela pode chegar no patamar mais alto da vida, de sucesso profissional, ela pode chegar no melhor lugar, tomar a melhor cadeira, mas ela vai ser uma pessoa vazia, se não tiver a palavra de Deus em sua vida. Será uma pessoa vazia, e Deus nos mostra propósitos através da palavra, e nós temos um propósito especial através da palavra, algo que nem mesmo a filosofia é capaz de revelar. Quantas pessoas se debruçam no conhecimento, quantas pessoas se debruçam em ler autores, mas não apreendem, não assimilam que o sentido da vida é servir a Deus, que o sentido da vida é estar aos pés do Senhor, que o sentido da vida é falar como o salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem este livro sagrado, sem a palavra do Senhor, viveríamos na total escuridão da sabedoria humana. Se meditarmos dia e noite nas Escrituras, consequentemente, teremos um 2021 próspero e bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Começa a ler a palavra do Senhor. Se você ainda não entrou no projeto que nós estamos aqui na nossa igreja, se permita a entrar nele, e a debruçar na palavra do Senhor, e a entender o que Ele quer fazer por intermédio da palavra dEle. Não necessariamente bem-sucedidos segundo os padrões deste mundo. Eu quero te dizer que você vai ser bem-sucedido conforme o padrão do céu. O padrão desse mundo foge o padrão do céu. O padrão de Deus é um, o padrão desse mundo é outro. Então busque ser bem-sucedido segundo o padrão do céu. E é somente através da palavra do Senhor, que é justamente revelada a nós, é que nós poderemos alcançar isso. E viveremos a vontade de Deus, o nosso Pai, para as nossas vidas.
O Senhor, quando falou a Josué, ele disse o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o segredo, irmãos, de prosperidade, que nem todos almejamos, mas o Senhor concede pela sua misericórdia, o segredo de uma vida bem-sucedida segundo o padrão de Deus, é exatamente meditar dia e noite na sua palavra. Essa é a primeira meta que eu trago para você esta noite. A segunda meta diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Eu preciso gastar mais tempo com Ele. Eu estou gastando tempo com o que na minha vida? Tem muitas pessoas que estão emergidas no mundo de tecnologia, que não conseguem mais viver sem um celular na sua mão. Você anda na rua, você anda nos lugares, as pessoas pouco conversam. Se você senta num restaurante, as pessoas estão ali, cada um no seu mundo particular. Estão gastando tempo, estão perdendo tempo, eu diria. Não estão investindo tempo em algo útil. Estar com Deus é diferente de fazer as coisas para Ele. E nós muitas vezes confundimos isso. Nós confundimos que vir à igreja é estar com o Senhor. Nós confundimos que nos determos em determinados segmentos do ministério é estar exatamente fazendo coisas para Ele. Não, estar com Ele é diferente. Viver com Ele é diferente. Gastar tempo com Ele é exatamente eu buscá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Uma coisa são as atividades que nós temos no nosso ministério. Nós temos muitas atividades nesse ministério e cada um de nós temos um ministério. E tudo aquilo que entregamos para Deus. Outra coisa é nos desligarmos de todas as nossas tarefas e nos concentrarmos somente em Deus. Viver exclusivamente nele e na presença dele. Viver exatamente buscando Ele. Não se engane, às vezes o coração está vazio, a alma está vazia, tudo está distante e você talvez esteja fazendo alguma coisa no Senhor, para o Senhor, mas não está com o Senhor. Não está buscando de todo o teu coração. Jesus, Ele seguiu viagem juntamente com seus discípulos e chegou a um povoado, certa feita, onde havia uma mulher chamada Marta, que os recebeu em sua casa. Nós conhecemos essa história. Sua irmã Maria sentou-se aos seus pés, estava ocupada com muitos afazeres, foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor me respondeu: Marta, Marta, você se preocupa, você se inquieta, você está exatamente presa a uma coisa que não quero, com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Veja bem, nós temos aqui Marta e Maria. Marta e Maria estavam no mesmo ambiente, estavam com o mestre, vivendo para o mestre, fazendo as coisas ali para o mestre, mas só uma delas estava vivendo o mestre na sua vida. Estava adorando, estava prostrada aos pés, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a palavra, ou seja, ela fez a melhor escolha. E a nossa melhor escolha para 2021 é viver em Cristo, é andar em Cristo, é a nossa vida ser o próprio reflexo de Cristo, neste mundo que nós andamos, neste mundo que nós vivemos. Precisamos mostrar para o mundo que não é eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Precisamos buscar o equilíbrio entre Marta e Maria. Não há nada de errado em sermos produtivos e envolvidos em muitas atividades, até mesmo dentro da igreja. Mas em meio a tudo isso, nós precisamos ser capazes, meus irmãos, de parar para nos concentrar em Jesus. Precisamos parar para nos deter em Cristo.
Maria rompeu com os padrões da época, ao escolher sentar-se aos pés de Jesus e participar do papel de um discípulo, que para uma mulher naquela época era algo temerário. Nós precisamos voltar a nossa mente para Ele e termos tempo de qualidade com Ele. É o que nos tornará verdadeiros discípulos de Jesus. Ter um tempo de qualidade com o Senhor. Você tem disposto o seu tempo? Ou você tem investido o seu tempo em que coisa? O que você tem gastado o seu tempo? Ou às vezes eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia aqui, vou cumprir o meu tempo. O Senhor não quer pessoas metódicas. O Senhor quer corações quebrantados. Porque a um coração quebrantado o Senhor não rejeita. O Senhor quer pessoas quebrantadas, pessoas que sejam capazes de encontrá-lo no meio das dificuldades, pessoas que sejam capazes de dizimar o seu tempo para Ele, de lhe conceder 2 horas e alguns minutos do seu tempo para Ele. Você tem feito isso? Você tem gastado tempo com Deus? Ou você tem apenas cumprido um rito de religiosidade que nos faz enganar e nos dá a falsa impressão de que somos cristãos? Não é isso que Jesus quer de nós. Não é uma vida religiosa, presa a padrões ou a rotinas que eu estabeleço. O meu relacionamento com o Senhor tem que ser muito mais do que isso. Muito mais do que sentar-me sem compromisso em ler a palavra do Senhor. Eu tenho que gastar um tempo de qualidade com Ele. Eu tenho que me derramar diante de sua presença. Eu preciso colocar todo o meu ser diante do Senhor. Ser capaz de parar em meio de todas essas coisas que acontecem ao nosso redor. Isso demonstra exatamente o nosso autocontrole. E sabermos que não somos um cidadão deste mundo. E a grande chave de uma vida devocional, centrada e voltada para o Senhor, em nossa realidade atual, é ir contra a nossa própria vontade. É a luta contra a nossa própria carne. É a luta contra nós mesmos. E nós, irmãos, são tantas as compulsões da nossa sociedade, que nos dias de hoje, que tomam o nosso tempo, que tomam a nossa vida. Por isso nós precisamos escolher, parar e dedicar um tempo de qualidade com Jesus. É o que produzirá uma vida saudável para nós. Uma vida de vivência devocional constante com o Senhor. Precisamos ser capazes de estar no controle da nossa mente. Precisamos ser capazes de gastar tempo com o Senhor, de saber que é Ele e a recompensa vem dEle, não que somos ou sejamos santarrões, ou queremos, não, irmãos. Nós precisamos viver com Cristo, gastar tempo com Ele. Certa vez uma pregadora, ela disse que que a vida devocional, na verdade, é férias sem precisar viajar. Quando você se dedica de maneira devota ao Senhor, você viaja sem precisar tirar férias. Quando você se coloca diante do Senhor, quando você desacelera, você já experimentou no meio da sua tribulação, no meio da sua luta, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Eu vou ficar quieto, porque eu sei que Tu trabalhas, porque eu sei que Tu fazes, porque eu sei que Tu realizas, ó Pai. Precisamos desacelerar, focar em Deus por alguns instantes no nosso dia, na nossa vida. E isso não pode depender de uma viagem que façamos. Não. Nós precisamos buscar o silêncio, a concentração, o lugar que nós elegemos para estar ali em total devoção ao Senhor, nem que seja por poucos minutos do seu dia. Às vezes o seu dia é muito corrido, às vezes você dorme pouco, mas se você der um tempo de qualidade para o Senhor, se você gastar tempo com o Senhor, você vai viver muitas coisas boas nesse ano de 2021. Às vezes um tempo devocional longo talvez seja desconcentrado demais, mas eu preciso oferecer um tempo de qualidade, sendo que a solidão, nem que seja por 2 a 5 minutos, pode me tornar ausente para o mundo, mas presente para Deus. Presente para Deus.
Exemplo disso o próprio Jesus nos deu. Ele se retirava para lugares solitários. Ele se retirava para lugares distantes. Exatamente para quê? Para estabelecer uma comunhão mais íntima com o Pai. Então a segunda meta é essa: gastar mais tempo com o Senhor. Eu quero te trazer a terceira meta: orar todos os dias. Orar todos os dias. Sabe, irmãos, a intercessão pode mudar o mundo. A intercessão pode alterar as coisas. A intercessão pode alterar governos. A intercessão pode alterar planos malignos. A intercessão pode mudar corações. O quanto temos orado? O quanto temos intercedido? O quanto temos sido intercessores pelos nossos irmãos, pelas nossas autoridades constituídas, pelo nosso país, pelo mundo? Quanto temos orado? E no momento que estamos vivendo, neste mundo, de grande crise em diversos setores, podemos nos sentir impotentes. Mas uma das melhores coisas que nós podemos fazer é interceder, orar. Uma igreja que avança para estabelecer o reino de Deus é também uma igreja que ora e intercede. Nós somos igreja do Senhor. E se nós queremos avançar sobre as trincheiras do diabo que tem se levantado neste mundo, a única arma que nós temos é a intercessão, é a oração. Devemos interceder pelas nossas autoridades. Muitas vezes nós falamos mal dos nossos líderes. Muitas vezes nós falamos mal dos nossos governantes. Mas orar pelas autoridades é bíblico, está lá em Timóteo. Devemos orar pelos nossos líderes, por aqueles que estão à frente dos poderes constituídos nesta pátria. Apesar de muitas vezes nós termos essa dificuldade, até justamente por uma ideologia política que abraçamos, nós temos uma dificuldade de orar, mas nós precisamos orar, irmãos. Apesar de tudo isso, de termos essa dificuldade de orar por lideranças ou determinadas ações de nossos líderes, precisamos orar pela vida de todos eles. A partir do momento em que começamos a interceder por estas pessoas que estão acima de nós, o Senhor derrama a sua sabedoria e do seu entendimento sobre elas. A igreja não sabe o poder que tem quando intercede. Às vezes nós desconhecemos o poder da oração. E a palavra nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. Agora você imagina muitos justos orando, muitos justos intercedendo, muitos justos buscando ao Senhor, muitos justos colocando pessoas, lideranças na presença do Senhor. O que não alterará nessa pátria? O que não alterará na economia deste país? O que não alterará na vida de pessoas que estão tramando planos malignos para este país? Uma igreja que intercede avança trincheiras, irmãos. Toma terreno do inimigo. Uma igreja que ora é preocupação para o diabo, é preocupação para o inferno. Uma igreja que busca é preocupação para o mundo. Precisamos interceder. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A palavra do Senhor nos recomenda súplicas, orações, intercessões e agradecimento. A nossa oração tem que estar exatamente permeada por estas circunstâncias, por súplica, por intercessão e ações de graças por todos esses homens. Nós devemos orar também pelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos de fé. Quantos de nós temos compartilhado problemas um com o outro? Às vezes você tem um irmão mais chegado
um amigo mais chegado que um irmão, que lhe confessa algo, que lhe traz algo, você tem intercedido com ele? Você tem comprado a guerra dele? Você tem avançado na trincheira com ele, através da intercessão? Na grande maioria de suas cartas, o apóstolo Paulo, ele pede aos irmãos, para que orem por ele e por seu ministério. E assim somos nós aqui, temos um ao outro aqui. Nós precisamos fazer essa oração, uns pelos outros, buscar a Deus uns pelos outros, buscar a Deus uns pelos outros, interceder. E ele diz também que tem orado pela vida deles. Paulo era assim, ele pedia oração, mas ele também dizia o seguinte: olha, tenho intercedido por vocês, tenho orado por vocês. Paulo pede intercessão, mas também intercede. Você pede oração? Interceda também. Receba a oração, mas interceda também pelo seu irmão. Interceda pelas autoridades constituídas. Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas à oração de muitos. A oração, ela tem resposta. Não há oração que é feita aqui neste templo, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no trânsito. Não há oração que você faça que o Senhor não esteja ouvindo e que não seja capaz de responder. Às vezes nós somos imediatistas e queremos tudo no bate-pronto, tudo ali, instantaneamente, que Deus precisa fazer. Mas não é assim. Nós precisamos interceder. E o Senhor, ao tempo dele, na hora dele, no momento dele, ele fará grandes maravilhas. Sempre que orarmos ainda, nós precisamos pedir a Deus, não por aquilo que parece justo aos nossos olhos. Muitas vezes nós só pedimos a Deus por aquilo que parece justo aos nossos olhos, mas para que Deus estabeleça o quê? A sua justiça e a vontade dele. Essa tem que ser a oração do povo de Deus. O povo de Israel caiu e foi muito punido muitas vezes, porque com seus próprios olhos não era capaz de enxergar a grandeza de Deus, o quanto Deus esteve presente, o quanto Deus esteve no meio daquele povo, e tudo aquilo que Deus havia feito e estava fazendo no meio dos israelitas, eles não eram capazes de reconhecer. O próprio Deus cuidando, fazendo maravilhas, sinais, grandes milagres, maná do céu, muitas coisas que o Senhor realizou, mas eles não eram capazes exatamente de enxergar a grandeza de Deus. Quando nós oramos, nós enxergamos a grandeza de Deus. Nós enxergamos que o nosso problema é muito grande, mas o nosso Deus e a resposta dele e a grandeza dele é muito maior. É infinitamente maior. Deus tem o controle de todas as coisas. A quarta meta que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que tenhamos um 2021 abençoado, é atender ao chamado de Jesus. Temos o privilégio de sermos mensageiros de Cristo. E o chamado de Cristo às nossas vidas é que sejamos o quê? Verdadeiros evangelistas. Pessoas que proclamam aos quatro ventos a sua palavra, para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da sua palavra. Pensa comigo, você está aqui nesta noite, não é porque você talvez foi criado num lar cristão. A maioria de nós aqui está aqui esta noite porque um dia ouviu a palavra. Porque um dia alguém chegou e semeou ela no meu coração e no seu coração. Veja bem o que você experimentou nesses anos. Que você serve a Cristo, que você segue a Cristo, que você está diante do Senhor. Veja quantas coisas boas o Senhor fez na sua vida. Quantas histórias o Senhor mudou. Quantas maravilhas o Senhor realizou. E tudo isso porque teve alguém que chegou aos seus ouvidos e semeou a palavra do Senhor. Do contrário, você não estaria aqui. Do contrário, você não estaria aqui. E muitos personagens bíblicos tiveram esse privilégio
de serem encarregados de comunicar mensagens importantes. Quer ver um? João Batista, ele cumpriu a profecia de Isaías. Ele foi chamado para ser uma voz que clamava no deserto e preparava o caminho para a vinda de Jesus. Muitas pessoas foram alcançadas pelo testemunho de João Batista. Muitas pessoas foram alcançadas exatamente pelo que João Batista pregava no deserto. Quer ver outra coisa, outro personagem? As mulheres que foram visitar o sepulcro. Elas encontraram ele vazio, foram lá encarregadas mas foram encarregadas pelo anjo de Deus a falar que Jesus havia ressuscitado e que os encontraria na Galileia. Veja bem, alguém falou uma mensagem. Maria Madalena teve um encontro com o próprio Mestre ressurreto, que pediu para que ela avisasse seus discípulos que ele iria para o Pai. Irmãos, muitos personagens desses visitaram as nossas vidas, trouxeram essa palavra. Pensa comigo, quantas pessoas estão ao seu redor que não conhecem a Jesus? Seu vizinho, seu parente, seu pai, seu irmão, seu amigo. Quantas pessoas, seu tio, sua tia, pessoas que estão à sua volta, pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, mas que muitas vezes você não aproveita para falar de Jesus. Se comenta sobre tudo, se comenta sobre futebol, se comenta sobre política, se comenta sobre ideologia política, mas nunca se fala de Jesus. Nós precisamos aproveitar esse tempo. E o Senhor nos entregou esse ministério de atender ao chamado de Jesus. E o chamado de Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor, àqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Esses personagens que citei, eles puderam participar da história de Jesus, puderam viver Jesus e anunciar as coisas a respeito do ministério de Jesus. E da mesma forma, nos foi confiado anunciarmos a obra de Cristo, anunciarmos a salvação que só vem por meio dele, e darmos continuidade à história que ele deseja escrever na vida de outras pessoas, assim como ele escreveu na minha e na sua vida. Ou a história que Jesus escreveu na sua vida é algo frustrante para você? Creio que não. Ninguém que se aproxima de Jesus volta frustrado. Pelo contrário, volta transformado, volta com vontade, com desejo de evangelizar, com desejo de falar, com desejo de anunciar. Marcos 16:15 diz exatamente isso: ide por todo o mundo e anunciem o evangelho, anunciem as boas novas a todos. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15 nos diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Precisamos pregar, irmãos. Precisamos exercer o ministério que o Senhor nos entregou. E depende de nós que outras pessoas invoquem, creiam e ouçam e preguem também sobre Jesus. A nós foi confiada uma mensagem tão preciosa, que é capaz de transformar completamente a vida de quem recebe. Essa mensagem é preciosa. E quando você a semeia, quando você a libera com a sua boca para ouvidos de outra pessoa, ela não vai voltar vazia. Ela não fará o efeito talvez de imediato, mas ela vai começar a trabalhar naquele coração, naquela vida. E ele vai ver, poxa, ele tem razão, ela tem razão. O Espírito Santo de Deus vai começar a movimentar. Você quer que o Espírito Santo de Deus movimente nessas pessoas? Pregue para elas. Fale para elas sobre Jesus. É a obra do Espírito, não sou eu que convenço, não é o meu bom falar, não é o meu bom
vocabulário que convence pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas para que creiam, precisa de quem? De mim e de você falar sobre Jesus. A nossa vida, irmãos, ela foi transformada, porque pessoas se comprometeram em comunicar a mensagem de Cristo. E como são os belos os pés dessas pessoas que comunicaram essa palavra. E eu quero dizer para você, é um privilégio comunicar. Não cesse de falar, não cesse de pregar, não cesse de orar, não cesse de gastar tempo com o Senhor. Não faça algo que vai simplesmente redundar materialmente neste mundo, mas invista o teu tempo, a tua virtude, a tua sabedoria em pregar a palavra do Senhor. Para finalizar essa reflexão que fiz com os irmãos nessa noite, nós podemos ter como tema central que a nossa aproximação a Deus, ela nos traz metas, mas ela também nos traz um objetivo, qual seja, aprimorar a nossa comunhão, o nosso relacionamento íntimo com o Eterno. Jesus, em sua oração sacerdotal, descrita lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 16, ele afirmou o seguinte, que nós não somos desse mundo. E ele orava ao Pai, não para que nós fôssemos tirados do mundo, mas para que fôssemos guardados do mal. E nós estamos sendo guardados do mal. Os comportamentos deste mundo nos oprimem e quer nos conduzir a uma vida sem significado algum, a ponto de nos fazer sentir como pessoas vazias, como perdidos. Cristo, porém, no final do capítulo 16, no versículo 33, no Evangelho de João, ele nos afirma o seguinte: no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. No mundo nós teremos embaraços para ler a Bíblia. No mundo nós teremos embaraços para nos aproximarmos dEle, para gastar mais tempo com Ele. No mundo nós teremos embaraços para pregar, para orar, mas nós temos que ter uma certeza, e até mesmo para pregar o Evangelho, mas precisamos ter uma certeza, que nós estamos revestidos de uma comunhão que é inabalável, se cumprirmos a missão proposta por Deus em nossas vidas. É o seu desejo? É o seu desejo viver exatamente essas 4 metas que propus aqui a você nesta noite? A primeira delas, ler a Bíblia toda. A segunda delas, gastar mais tempo com o Senhor. A terceira delas, orar todos os dias. E a última, ser alguém que atende ao chamado de Jesus. É seu desejo? Fique de pé em nome de Jesus. Muitas pessoas vieram aqui esta noite, talvez para ouvir cânticos, talvez para ouvir uma palavra de ânimo, de conforto, para levar para a sua semana algo produtivo. Mas eu quero te dizer que a essência de tudo é Jesus. E eu não sei se há alguém para Jesus aqui essa noite. Não sei se tem alguém que queira aceitar a Cristo. Mas eu quero lhe fazer esse convite nesta hora. Não para abraçar uma religião, mas para viver uma vida nova, cheia de esperança. Esse mundo que você talvez esteja vivendo, você tem experimentado o fracasso humano. Não vou dizer que com Cristo vai ser diferente, que você não vai experimentar algumas tribulações, mas com Cristo é diferente do seguinte aspecto: Ele nos faz mais do que vencedores. Ele nos faz mais do que vencedores. Se tem alguém para Jesus nessa noite, levante sua mão. Se tem alguém para Cristo, aqui tem uma pessoa. Vem cá, meu irmão, vamos orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus essa noite? Mais um jovem ali para Jesus, glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? O convite está aberto. Mais uma irmã aqui também, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém para Jesus?
Você quer entregar a sua vida ao Senhor essa noite? Você quer viver algo diferente? Você quer viver um 2021, um 2022, um 2030, um 2040, até chegar à eternidade diferente? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Eu gostaria que um jovem, um senhor e uma senhora acompanhassem aqui os nossos irmãos. Mais alguém para Jesus? Irmãos, eis aqui. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando um justo se arrepende, há o quê? Uma festa nos céus. E o céu está em festa esta hora, porque pessoas estão se rendendo a Jesus aqui. E para nós é uma alegria ver isto aqui acontecendo. Pessoas se entregando a Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, antes de orarmos, como é que é o seu nome, irmã? Lubervânia. E o seu? Lucas. O Arley. Certo. Senhor, eis aqui estas vidas, ó Pai, que estão aqui diante de Ti nesta hora. Estão, Senhor, trazendo as suas vidas, ó Pai. Estão trazendo, Senhor Jesus, talvez frustrações aos Teus pés. Estão, Senhor, talvez trazendo problemas e dificuldades. Mas, Senhor, nós o apresentamos, ó Pai, a estas pessoas, ó Pai, como o único Deus, o único Senhor, o único motivo, a única razão de vivermos uma expectativa melhor neste mundo, Senhor. E essas pessoas estão abraçando a fé agora, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas guardar estas vidas, ó Pai, numa atitude pública, Senhor. Ergueram as suas mãos e Te confessam nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, receba, Senhor, os nossos irmãos. Receba, Senhor, os nossos irmãos, que eles possam estar conosco, agregados a esta família, agregados a esta casa, aprendendo a Tua palavra, crescendo em Ti, Senhor, e experimentando milagres, ó Pai. Porque sabemos, Senhor, que aonde nós, homens e mulheres, não podemos chegar, a Tua mão chega e alcança e faz grandes coisas, ó Pai. Por isso te pedimos por estas vidas, guarde-as, ó Pai, em nome de Jesus. Vocês vão acompanhar esses irmãos que estão do seu lado, tá certo? Vai acompanhar, eles vão anotar seu nome direitinho, para que a igreja possa ter o seu contato, amém? Deus abençoe os nossos irmãos, sentem-se e fiquem à vontade na casa do Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno. E aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus.